Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem aí, né? Iremos continuar a nossa aula aqui sobre atletismo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as provas, especificar cada uma delas, mostrar quais as provas existentes. Por exemplo, as corridas rasas. Quais são as corridas rasas? São aquelas corridas mais curtas, né? E as corridas longas, as corridas de fundo, que são aquelas corridas mais distantes, né? Tem mais quilometragem, mais metragem. Vamos falar também das variações dessas corridas. Elas têm a sua... cada corrida tem a sua especificidade, né? Tem sua particularidade. E as corridas elas se dividem em 100, 200, 400, 800. E aí a quantidade de metragem que o atleta é específico a correr. Também vê a questão dos revezamentos. Existem as corridas com revezamento. Então é um grupo de 4 que corre e eles têm que terminar a prova passando o bastão de um para o outro. Eles precisam se revezar. Vamos falar também dos arremessos e lançamentos, né? Arremesso de peso, arremesso de disco, lançamento de dardo, lançamento de martelo, né? Vamos falar também dos saltos. Os saltos, salto com vara, salto em altura, salto em distância, salto triplo, né? A gente vai conhecer um pouquinho, certo? Sobre essas provas do atletismo. Vamos também saber um pouquinho das provas combinadas. Essas provas combinadas são várias provas dentro da mesma modalidade. Por exemplo, o heptatlo, que são 7 provas dentro da mesma modalidade. Então eles fazem durante 2 dias 7 provas: correr, nadar, arremessar, saltar. E o decatlo, que são 10 provas, né? Geralmente não. O heptatlo para as mulheres e o decatlo para os homens, né? Então a gente vai também ver um pouquinho da marcha atlética. Como funciona a marcha atlética? A marcha atlética é uma corrida andando, certo? Tem a sua particularidade também. Então eu trouxe um videozinho aqui para que vocês entendam cada uma dessas modalidades, como elas funcionam. Aí vai o vídeo. Olá, tudo bem? Está começando o último capítulo da série Por Dentro das Olimpíadas. E nada melhor que falar da modalidade que mais distribui medalhas. Ao todo são 141, sendo 47 de ouro. E aí, já sabem qual é o esporte? É o atletismo. São várias provas em jogo, portanto, vamos explicar aos poucos cada uma e ao final do programa você já vai entender um pouquinho mais, ter uma visão geral. Então chegou a hora de mergulhar nas competições do atletismo. Diferentes provas são disputadas, mas o objetivo é o mesmo: superar o adversário em competições diretas, seja por meio de corridas, saltos, lançamentos ou arremessos. Vamos agora entender um pouquinho sobre cada prova. Primeiro temos as corridas rasas. Nas provas individuais, os atletas devem completar um percurso de 100 metros, 200, 400, 800, 1.500, 5.000 ou 10.000 metros. As duas provas de revezamento, 4 por 100 e 4 por 400, são disputadas por equipes de 4 atletas. Cada um deve percorrer 1/4 do percurso total e passar o bastão para seu companheiro de equipe dentro de uma área restrita. Temos também as corridas com obstáculos. Nos 3.000 metros com obstáculos, a missão dos corredores é saltar obstáculos com 0,91 metros de altura no masculino e 0,76 metros no feminino. Alguns obstáculos são seguidos por fossos de água com até 0,7 metros de profundidade. Nas provas dos 100 metros e 110 metros com barreiras, os corredores devem saltar mais de 10 obstáculos que medem 1,7 metros de altura no masculino e 0,84 metros no feminino. Já na prova dos 400 metros, a barreira tem 0,91 metros no masculino e 0,76 metros no feminino. Esbarrar ou derrubar o obstáculo não resulta em penalidade, mas atrasa o atleta. Temos as competições de saltos verticais. A primeira delas é o salto em altura. Os atletas devem saltar o mais alto possível sobre uma barra horizontal, aterrissando em uma área acolchoada.
Cada atleta tem 3 tentativas para cada altura. 3 falhas seguidas levam à eliminação. Temos também o salto com vara. Os atletas devem saltar o mais alto possível sobre uma barra horizontal. Após pegar impulso na corrida, eles enterram a vara de fibra de vidro flexível em uma caixa de metal, caindo em uma área acolchoada. Cada atleta tem 3 tentativas para cada altura. 3 falhas seguidas levam à eliminação. Outra competição são os saltos horizontais. Primeiro temos o salto em distância. Cada atleta tem 3 tentativas para saltar o mais longe possível. Eles pegam impulso na corrida em uma pista de cerca de 40 metros e aterrissam em um banco de areia. O outro é o salto triplo. Cada atleta tem 3 tentativas para saltar o mais longe possível. Eles pegam impulso na corrida em uma pista de cerca de 40 metros e tocam o solo 2 vezes, uma com cada pé, antes de aterrissarem o banco de areia, onde é medida a distância de cada salto. Temos as provas de arremessos e lançamentos. Uma delas é o arremesso de peso. Cada atleta tem 3 tentativas para arremessar um peso de metal redondo de 4 kg no feminino ou 7,2 kg no masculino. Temos também o lançamento de disco. Cada atleta tem 3 tentativas para lançar discos de 1 kg no feminino ou 2 kg no masculino. Além dessas, há também o lançamento de dardo. Cada atleta tem 3 tentativas para lançar um dardo de ponta metálica de 600 gramas no feminino ou 800 gramas no masculino. Por último, temos o lançamento do martelo. Cada atleta tem 3 tentativas para lançar uma bola de ferro de 4 kg no feminino ou 7,2 kg no masculino, fixada a um cabo de aço de 1,2 metros. E não para por aí, com 42,195 quilômetros, a maratona é a prova mais longa de corrida, tradicionalmente disputada pelos atletas ao redor da cidade. Na marcha atlética, os corredores percorrem 20 km no masculino e feminino ou 50 km no masculino, com passos rápidos e curtos. Devem ter sempre um dos pés em contato com o chão e manter a perna estendida sem flexionar o joelho, desde o momento em que o pé toca o chão até que o outro pé passe à frente dele. O heptátulo, que é uma prova feminina, e o decátulo masculina prevêem uma série de provas ao longo de 2 dias consecutivos. O heptátulo inclui 100 metros com barreiras, 200 metros e 800 metros rasos, salto em altura, salto em distância, arremesso de peso e lançamento de dardo. Já o decátulo combina os 100 metros, 400 metros e 1.500 metros rasos, 110 metros com barreiras, salto em distância, salto em altura, salto com vara, arremesso de peso, disco e dardo. Ufa, são tantas provas do atletismo, mas demos uma passada geral em todas as competições. Normalmente, no momento inesquecível, a gente só destaca um feito. Mas como a modalidade estreou em 1896, que foi a primeira edição da Era Moderna, e tem o maior número de atletas brigando pela medalha, vamos conferir algumas histórias marcantes do esporte. Nos Jogos Roma 1960, o etíope Abebe Bikila venceu a maratona e se tornou o primeiro africano negro a conquistar uma medalha de ouro olímpica. Para deixar o feito ainda mais impressionante, o atleta da Etiópia correu descalço. Em Atenas 2004, Vanderlei Cordeiro de Lima ganhou a medalha Pierre de Coubertin, honraria concedida pelo Comitê Olímpico Internacional a atletas que demonstram alto grau de esportividade e espírito olímpico. O motivo foi porque durante a maratona na Grécia, o brasileiro liderava a prova, mas foi agarrado por um torcedor. Mesmo assim, Vanderlei retornou para a corrida e ainda conseguiu levar o bronze. Nos Jogos da Cidade do México de 1968, Bob Beamon dos Estados Unidos bateu o recorde olímpico do salto em distância com 8,90 metros. A marca foi tão espetacular que o aparelho de medição não alcançou. Que histórias fantásticas, e olha que foram só algumas, tem tantas outras tão impressionantes quanto essas. E para seguir aqui com o programa... Então, pessoal, aí foi uma reportagem que eles fizeram para explicar um pouco sobre cada esporte, e nessa explicação aí foi um pouco do atletismo, né? Espero que todos tenham entendido, certo? Tem uma atividade aí para vocês, espero que todos consigam executar a atividade com atenção, tá? Um abraço a todos e até a próxima aula.